dia, que a nossa história teve um toque de nobreza. Dom Pedro de passagem por aqui ao conhecer Itaguaí, exaltou nossa riqueza e no Brasil reinado, emancipado como vila se surgiu, onde abrigou a toda a corte que servia para a independência do Brasil, onde abrigou a toda a corte que servia para a independência do Brasil. A história da independência do Brasil é contada até hoje a partir do olhar das elites, deixando cair no esquecimento toda a organização dos povos que aqui estavam. E quem eram estes povos? A população negra e indígena, que resistira e ainda resiste às mais diversas formas de opressões advindas das elites, as brasileiras e as do continente europeu aqui estabelecidas. Mas como isso se relaciona com Itaguaí? Dom Pedro, o playboy português, passou por terras itaguaienses, um pouco antes da independência, e desde então, a passagem dessa figura é lembrada, com algum resquício de glória. Isso porque seus cavalos reais beberam água do poço da cidade, e ele havia passado na praça hoje conhecida como Aclamação. Mas antes mesmo de sua passagem, existiam pessoas que por ali viviam, certo? Itaguaí era composta por uma série de fazendas, e nelas pessoas que foram escravizadas. E estes eram os povos originários e pessoas advindas do cruel processo de sequestro do continente africano. A lenda de Quivilayá conta sobre a formação e o aldeamento que fundam o que se tornará a cidade de Itaguaí. Aqui, povos originários se encontraram e fundaram a aldeia, junto com os jesuítas. Porém, o território em questão sofreu com uma série de confrontos, e mesmo diante dessas violências, alguns sobreviveram, tais como José Pires Tavares, um pequeno indígena sobrevivente dos confrontos. Ele se movimentou tanto em terras brasileiras quanto indo à Europa, para pedir pelo fim do então genocídio em curso. Essa é uma forma de resistência. Mas e as outras? O samba e o carnaval entram nesse lugar de luta e de oposição à construção colonizadora. Nós poderíamos, sim, falar a partir de Dom Pedro, o poço e seus cavalos reais. Mas decidimos seguir por caminhos outros. Que alegre cantava, entrou no jardim. Cantava uma linda melodia de Itaguaí, o Sicarino veio. É uma linda cidade, que alegre cantava, entrou no jardim. Cantava uma linda melodia de Itaguaí, o Sicarino veio. Cantava uma linda melodia de Itaguaí, o Sicarino veio. Vambora, vambora! Era uma linda cidade que alegre cantava, entrou no jardim. Cantava uma linda melodia de Itaguaí, o Sicarino veio. O que acontece? Se a gente não cuidar, o dia acaba, né? A Serra do Caçador, ela é a parte mais alta das cadeias de serra. Ela pertence a Itaguaí, mas faz fronteira com a Serra do Matoso, que já faz parte de Piraí. Mas ela é a parte mais alta. Então, quando você vai em direção à raiz da serra, então você, em vez de seguir para a esquerda, para a Serra do Matoso, você segue para a direita.
Então você vai dar na Serra do Caçador, que é a parte mais alta. Então essa parte mais alta, aquele pico mais alto, foi lá que existiu o Quilombo Mundial dos Pretos. E durante muitos anos sobreviveram ali, ninguém sabe falar, mas foi durante muito tempo, né? Porque até o início do século, eles ficaram lá, foram sobrevivendo, porque eles plantavam, sobreviviam da caça, né? Se alimentavam do mel, das abelhas, e circundando essa serra tem um rio, uma cachoeira, então a água também, né? Então eles, além do alimento, eles tinham a água, então eles ficaram muitos anos lá. E daí era difícil o acesso. Naquela época, segundo o relato do livro de Benedito de Freitas, ali embaixo, na Serra do Caçador, tinha também terreno, era muito charco que tinha por ali. Então, e mata fechada e charco, era difícil de poder ir lá tirar os escravizados, né? Então esse quilombo, segundo o relato do Benedito de Freitas, deu muito trabalho à polícia da época. E eles, assim, os que comprovadamente não conseguiram chegar lá, porque ali foi resistência. Até o início do século XX, dançavam as várias danças, o jongo, eles se cultivavam lá. A capoeira, que eles chamavam de ricungo, também foi cultivada lá. Então toda essa herança, né, afro ficou preservada ali durante um bom tempo. E essas pessoas que trouxeram para mim toda essa informação. E tem uma coisa importante, ainda, que a Dona Maria informou aqui. Então ela conviveu com as danças, né, o ricungo, onde se originou a capoeira. Era muito conhecida pelos escravos das fazendas, da Raiz da Serra, assim como o jongo, né, que até o início do século XX era muito comum nessa região, na Serra do Caçador, Lagoa Nova, né? Lagoa Nova é mais para baixo um pouco, Lagoa Nova fica na estrada, né, ali da Raiz da Serra, do lado esquerdo, já pertence à Lagoa Nova. Então, era cultivado, então já era um ritual. Quando nascia uma criança, então eles dançavam a noite inteira, botavam uma panela lá no quintal, com uma comida, e o fogo, acendia o fogo, ficava fazendo aquela comida, e eles dançando, fazendo rodas de jongo. E vez por outra chegava lá no quarto, olhava assim na cara da criança e voltava para dançar. E ficava até de manhã, e participavam os idosos, as crianças, né? Era uma forma assim, um hábito muito bacana de uma convivência familiar, muito, muito bacana, um modelo, né? Muito legal de convivência familiar, assim, através da cultura, através da dança. E então era muito comum lá na região. Posteriormente, depois dessas danças, né, foi substituído pelas cantigas de caboclos e mais tarde pelo calango, que a gente nem se ouve falar, né, mas que que originou também todos esses ritmos, né. Eu achei interessante. Aqui tem um jongo que ela cantava, e que cantava lá na Serra do Caçador, pelos descendentes dos escravos. Era assim: pisei na pedra, a pedra balanceou, o jongo estava torto, a rainha endireitou. Jongueiro Cuba, jongueiro Cubabá, jongueiro Cuba, jongueiro Cubabá. Aí então tinha que rodar bastante a saia, né? Se segura, porque agora a nossa vez de escancarar. Chegar de tititi.
hablar, porque o povo tá cansado de esperar. Pra Zucrinar já tem o FM, chegou, gostou e agora não quer mais sair. Então, havia o velho Fernandes, né, que ele morava no caminho da Raiz da Serra, onde hoje se localiza o bairro Teixeira. E havia as parteiras, as benzedeiras, que também foram promotoras da saúde local. Algumas que se destacavam, Maria Adão, aí vem Dona Moçota, o velho Arruda, que morreu com 100, eu conheci. Ainda tive a oportunidade, eu tinha 17 anos, e ele foi assim, Itaguaí teve uma competição, num programa que tinha na TV Tupi, chamado o Mário Montalvão, na antiga TV Tupi. E Itaguaí tinha que levar as atrações daqui. Aí, então nós fomos, porque a gente promovia aí uns festivais de música, através da igreja, Festival de Música Jovem. Então convidaram a gente para ir, aí levaram o velho Arruda, que chamava de velho Arruda. Ele ainda andava todo caracterizado, assim como Dona Moçota, tudo de branco, de guia no pescoço. Eu estava com 110 anos já. E chegou lá, dançou, sabe? E levaram uma ala do Labaredas também. O chão não pertence a senhores, nem se venderão os caminhos. Ao riso é que pertencem as dores, e a rosa é que é a dona do espinho. Do contrário, é um desalinho. Bom, vamos lá, Dona Moçota. Na verdade, Dona Moçota que me conheceu, né? Porque Dona Moçota me conheceu dentro da barriga de minha mãe, né? Então, sempre foi vizinha aqui da nossa família. E acabou que foi família também, né? Porque a nossa família é uma família, assim, muito unida e a gente vai agregando as pessoas, então acaba fazendo parte da nossa família. Então, Dona Moçota, ela fazia parte da família Viana, né? Em tudo Dona Moçota era presente na nossa vida. Até nas horas ruins, né, que foi a perda do meu avô, Dona Moçota esteve muito presente na nossa vida. E Dona Moçota era rezadeira, era mãe de todos na rua, brigava com a gente pra caramba, porque a gente só fazia coisa errada, né? Mas uma coisa errada do bem, né? Então Dona Moçota era muito, muito presente na nossa vida. E foi onde foi fundado o Viracopos, né? Numa conversa na calçada aqui da casa da minha avó, aqui na frente, que a gente se reunia ali, e os mais velhos, que era o falecido Beto, né, que é o Elbert de Oliveira e tal, como mais o Sidney, e outras pessoas também, que eu não vou ficar citando o nome para não esquecer dos nomes, né. Fundaram, vamos fundar o bloco? Tá. Aí ficaram, vamos fundar o bloco, mas qual é o nome do bloco? Qual vai ser o nome do bloco? Aí falaram assim, bom, tomaram uma cerveja, né? E fizeram assim, Viracopos. Porque logo após também acabou o carnaval, então foi assim, a experiência que eu tive foi 2 desfiles. Acho que eu tinha mais ou menos uns 11 anos, mais ou menos, 12. E aí, inclusive, o desfile do qual eu participei da primeira vez foi quando a escola foi campeã, né? No caso foi com o enredo da Dona Moçota, né? Foi aí que eu me lembro que eu desfilei com a fantasia de palhacinha lá, da ala da tia Ana, que morava em frente à quadra, né? E ela sempre, né, ficava com a ala das crianças, e eu participei. E foi assim, foi algo que ficou marcado na minha vida e eu não esqueço nunca mais daquilo ali. E assim, no mais, eu lembro, né, como que era o esporte de samba, né, que tinha quando era a escolha do samba para ir para avenida, e era assim, era coisa assim, muito bom, era uma coisa muito legal, a quadra ficava cheia, o pessoal fazia as torcidas, né, de cada compositor tinha suas torcidas, que com bandeiras, com fogos, fazia aquela festa toda lá, até chegar às preliminares e as finais, né, a escolha do samba vencedor que ia para a avenida no ano seguinte. E era muito bom, era coisa assim que
faz muita falta hoje aqui dentro de Itaguaí, algo que assim, praticamente acabou a escola de samba aqui em Itaguaí, né? Hoje nós temos somente esses blocos, né? Alguns blocos que ainda resistem, né? Que é resistência, porque até mesmo porque nós não temos, né, apoio, não temos, né, aquele suporte, né, da prefeitura que anos atrás tinha, que era muito forte, era uma coisa que aqui dentro de Itaguaí era algo tipo, as pessoas falavam, depois da Sapucaí, melhor carnaval em Itaguaí. De fato era. Esse slogan ele foi feito pelo meu falecido pai, num carnaval que eu não vou me lembrar a data, mas foi num carnaval que a alegoria eram umas máscaras, né? Eu acho que você chegou até a fazer as fotos, né? Então, carnaval eram as máscaras. E ele ficou sentado, ele fumava muito, né? E uma vez eu entrei dentro de casa, a gente sempre morou no mesmo quintal depois que eu casei, né? E eu ficava muito perto dele, eu entrei dentro de casa, vi que meu pai estava acordado dentro. Eu falei, pai, o que você está fazendo aí? Aí ele pegou com o cigarro. Estou fazendo um slogan para o carnaval. Eu falei, tá, e qual vai ser? Aí ele olhou para mim e falou assim, depois da Sapucaí, carnaval é Itaguaí. Aí eu, pô, maneiro, pai, ficou legal, porque, né, deu aquela tum. E ficou tão legal que teve camisa da prefeitura, a prefeitura fez a camisa com a mesma decoração da rua, até chaveirinho teve, chaveirinho de plástico, com slogan, tudo. Então ficou uma coisa assim muito legal. E isso ficou conhecido. Então, era aquela questão, né, financeira. Por quê? Porque nós éramos, né, todos ali, na época todo mundo tinha as condições financeiras não eram muito favoráveis e tem quem poderia pagar para ficar em cima, sentado na arquibancada para ver o desfile passar. E quem não podia, o que nós fazíamos? A gente ia, minha mãe ia com a gente, fazia um lanchinho, levava um lanchinho pra gente. A gente entrava por debaixo da arquibancada, botava uns papelão embaixo e ficava ali na grade, ali olhando a escola passar na avenida. Aí ali a gente dormia, acordava até esperar a nossa escola passar, porque vinha passando as outras escolas, né? E a gente ficava ali agarradinho ali atrás ali. Não só eu, como muitos da minha geração fez muito disso, né? Ficar ali embaixo da arquibancada, ali embaixo das ferragens, né? Da arquibancada ali, assistindo o desfile passar. E era assim, era muito bom, era muito bom. Aí eu me lembro que a minha mãe fazia lanche, fazia uma comidinha, um negócio pra gente aguentar, ficar ali o tempo todo, né? Que era muito tempo. Aí quando a gente cansava, esticava os papelão, dormia um pouco, acordava, entre uma escola e outra. E aí assim a gente fazia. Disso aí começou a repercutir, né? Viracopos, mais um bloco na cidade, porque o Labareda já existia, mais um bloco na cidade e tal. E o carnaval ele foi tomando uma forma, assim, melhorada, né, de Itaguaí. Começou a ter arquibancada, começou a ter alegorias, né? Então ficou uma coisa assim mais melhorada. E com isso os blocos também foram melhorando. Não, agora a gente tem que sair com um carro, né? Um carro alegórico, com um tripé. Então foi melhorando as coisas. O carnaval era assim um pouco dividido. No início, quando eu comecei a sair no Labareda. Até por uma amiga minha, muita amiga minha, a gente participava do movimento lá na igreja, na década de 70. E aí a família dela era dos Labaredas. E aí ela mesmo fazia as fantasias e falou, você não quer desfilar? E eu adorava, né? Eu queria sair. Então eu falei, claro que eu quero. Aí ela fez a minha fantasia dela, da minha irmã, da irmã dela, fez a fantasia de todo mundo. E eu saí. Mas não era bem visto pela população a gente sair nos blocos, não. Era visto porque as pessoas que saíam no bloco eram aquelas pessoas que não eram valorizadas. Eram os negros, eram os pobres, né? A gente fala, o preconceito ele sempre existiu, naquela época era pior, certo? Então teve muita gente assim que comentou, fez comentário, como é que pode se meter lá naquele meio para sambar? Entendeu? Mas a gente nem esquentava, não esquentava com isso, nem nada.
e a gente saía assim mesmo. Mas era muito dividido. Aí depois, a gente também assim, foi uma porta, porque aí a gente começou a sair, eu acho que também quebrou um monte de coisa, sabe? Aí as pessoas viram que a gente estava desfilando, assim, né? O carnaval de Itaguaí, ele pegava a avenida principal toda, né, do posto Vanilda, né, eles fechavam ali no posto Vanilda, aí carro nenhum passava, e ali era a concentração dos blocos, sim, né, e quando não tinha bloco, ficava a rua toda fechada e era um alvoroço, né, o carnaval de Itaguaí era um carnaval tão bom que vinha gente de fora, de Campo Grande, Paciência, Cosmo, então vinha todo mundo brincar aqui em Itaguaí, né? E era muito policiamento, era uma coisa assim segura, né? Então, o carnaval era aquilo ali, lógico que ficava calçadão, que hoje é o calçadão, que na época não era calçadão, era rua mesmo, tinha passagem de carro, então muita gente, né, se espalhava, tipo assim, quem queria mesmo ficar na folia, ficava ali naquele miolo ali, né? A rua tal no miolo. Agora, família que ia com filho, com neto, coisa, já procurava ficar um pouquinho mais afastado, mais perto, né, de som todo, para poder brincar também. Era muito legal, eu sinto muita falta disso. Arquibancada, tinha arquibancada, as pessoas ficavam sentadas na arquibancada, quem não queria estar ali no meio, ali na folia, fora do horário de bloco, ficava sentado na arquibancada com suas famílias, cada um, na época não tinha cooler, né? Era isopor mesmo, levava isopor, tinha gente que levava sanduíche, é como se fosse, era assim, como se fosse na Marquês Sapucaí. Baiana Moçota, a primeira escola, a união abre as portas, do berço de seu terreiro o fio que se desenrola. Outros blocos, tantas ruas, tantas rotas, mulher negra, em suas mãos há muita história. Nesse país tão doente, o poder de poder rir ela criou em si e afora, e ainda agora move toda essa gente. Não devia ser para poucos e não pode ser miúdo, o pedaço que se desfruta da beleza. Ela era assim uma agente social. Porque o político, ela era até um agente político, mas ela não sabia, entendeu? Então, o agente político, geralmente, ele é quando ele sabe o que está fazendo, né? Ela era uma agente social, porque a herança africana, ela é muito rica. Então, ela é assim, a casa, né? Eu posso falar assim até um pouco, porque eu vivo até hoje, muito essa herança, eu herdei muita coisa dos meus antepassados, né? Da parte da minha mãe, eles também foram lavradores, moravam aqui. E a casa deles era uma porta sempre aberta. Da minha mãe, ela acolhia todo mundo, porque isso é uma coisa que nós, da herança africana, trazemos. É a porta aberta, é o acolhimento. E a dona Moçota, ela não era aquela pessoa só que estava lá para poder, como é que se diz assim, fazer festinha para as crianças, né? Época de São Cosme e São Damião, professar a religião dela, mas ela era assim, uma porta aberta para qualquer momento. A gente, por exemplo, a criança aqui chorou, está com dor de cabeça, está muito marrenta, então vou lá levar para a dona Moçota lá para benzer essa criança. Sabe? Então, a qualquer momento que chegava, ela atendia. Então, ela era um agente social ativo, né? Precisava de um conselho, alguns jovens precisavam de um conselho. Então, recorria, né? A criança que ela via que também precisava de uma acolhida, ela acolhia. Então, ela era, assim, um agente social ativo dentro da comunidade. Então, além dela ter essa herança, do samba cultural e etc., ela carregava essa outra parte como é que se diz? Do pensamento coletivo, né? Do pensamento coletivo. Então, isso daí é que a gente fica só focando, às vezes, nessa parte do samba, que foi muito importante, né? Porque
porque ela marcou, ela fez história, mas apesar disso tudo, a casa dela era uma porta aberta, né? Os pagodeiros, coisas também iam para lá, né? Era acolhido também para fazer seu samba, né? E ela com aquele vozeirão forte dela, né? Então, gostava de cantar. Eu não cheguei assim a ver Dona Moçota cantando. Né? Dona Moçota era uma pessoa assim, muito respeitada, né, por todos. Eu posso dizer que Dona Moçota, dentro do Viracopos, era como se fosse a presidente do Viracopos. Quando ela chegava, todo mundo era aquele alvoroço, como se estivesse mesmo. Então, ela era muito presente, tanto nas nossas vidas, quanto na vida do Viracopos. Tanto é que ela foi um enredo da Escola de Samba e é onde nós ganhamos com esse enredo. O Viracopos ganhou esse ano com esse enredo. Então, a presença da Dona Moçota em toda a região, eu digo a região porque aqui, né, esse pedaço aqui que nós vivíamos, então, ela sempre foi muito respeitada, mas Itaguaí todo conhece Dona Moçota. Quem não conhece Dona Moçota já ouviu falar de Dona Moçota. Pode não conhecer Dona Moçota a fundo, mas já ouviu falar de Dona Moçota, né? Então, a Dona Moçota, ela tinha uma presença, assim, muito... como vou falar, assim... Ela fazia se presente, entendeu? Os ensaios, ela vinha, ela fazia macarrão pro pessoal que ensaiava. Como eu queria te ver, menininha, Moçota baiana, baianinha. Como eu queria te ver, menininha, bonito de Itaguaí, no sonho ideal. Foi na vareda, Viracopos e outro mar. Mete de ouro. Bem, puxa esse pandeiro. Eu não sabia, né? A gente sempre viveu ali na rua, perto do Ibirapitanga ali. Minha família toda sempre viveu ali na rua, e conheci o Gilson também. Ele sempre ficava chamando minha mãe de prima, e eu não sabia que era verdade aquilo, porque a maioria da rua ali, 50% era família e 50% não era família, que a gente considerava família. E a gente não sabia que realmente eu era prima de sangue mesmo dele e da tia Moçota. Aí minha mãe, quando eu saí de um ensaio daqui, aí que minha mãe falou que realmente a gente tinha um parentesco, tinha o sangue, que ela, a tia Moçota, é irmã da avó da minha mãe. Da avó da minha mãe. Aí ela falou, eu falei, não é possível, mas você tá brincando comigo. E a gente aqui tocando, homenageando ela, e eu nem sabia que era parente realmente de sangue. Ela foi uma precursora, né, de toda a história, né? E assim, as poucas lembranças que eu tenho dela, assim, que era uma pessoa com uma idade, que ela já tinha uma idade, ela já tinha uma idade, mas ela tinha um poder de persuasão que as pessoas vinham até a ela, né? As pessoas procuravam ela, as pessoas se identificavam muito com ela, né? E ela, assim, eu não cheguei a pegar, mas as pessoas falam que quando ela morava na casa, as pessoas iam na casa dela, iam pegar conselhos com ela, conversar com ela, entendeu? Então, assim, eu não tive esse momento com ela, mas, assim, pelo que eu ouço falar das pessoas que viveram esse tempo próximo a ela, tem muito disso.
Do alto do morro, do bar do Miroca, eu desço quando o povo se anima. Subir é sempre a minha rota. O coração mora lá em cima. Se a tristeza em você insiste, ou se não te larga a amargura, eu te ensino a esquecer de ser triste. Burrinha alada, lá das alturas, eu galopo como quem voa. Sou da força, eu sou da doçura. A minha graça não é à toa, é água criada em pedra dura. Cara, é o amor ao carnaval. Eu, por exemplo, ontem quando cheguei dentro da nossa agremiação lá em Santa Cruz, todas as vezes quando eu chego lá, me dá uma emoção assim tão grande que me vem lágrimas aos olhos, eu me arrepio. Quando canta o hino, né, do aquecimento da nossa agremiação lá, aquilo vem assim, sabe, de uma maneira, que coisa que a gente chora. A primeira vez que eu escutei, que eu pisei na avenida, no aquecimento que eu escutei, eu chorava tanto que tinha gente achando que eu ia ter um treco, porque eu chorava e tremia. Porque aquilo foi uma emoção tão grande para mim, sabe? É como se eu estivesse ganhando um troféu. Eu olhar aquilo tudo ali, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, ver aquela avenida grande e falar, caramba, eu tô aqui. Eu sempre quis estar e eu sempre falei para ele, eu falei, eu vou. Tanto é que eu fui desfilar e ele não foi. Quem começou a desfilar primeiro foi eu, depois é que eu levei ele. Ele ficou. Ficou ele, ficou as filhas e eu fui com a cara e a coragem. Fui embora e tal. E eu tremia muito, gente, vocês não tinham noção de qual é a emoção de estar ali, sabe? Aquela coisa, então foi assim um misto de emoções ali naquela hora. E dali eu falei assim, bom, o que estava assim apagado dentro de mim se acendeu hoje. Se acendeu hoje, nunca mais eu vou parar, só quando o Papai do Céu achar que eu devo, mas assim, então isso pra mim é muito bom, sabe? Quando eu fazer aquilo que eu gosto, eu fazer aquilo que me dá prazer, porque você tem que fazer as coisas com amor, aquilo que te dá prazer, e tudo que você faz com amor, você faz bem feito, né? Então, é isso que eu sinto. Quando eu tô ali, eu sinto isso, sabe? Quando eu escuto a bateria, que na época que eu comecei, eu não era da bateria, né? Eu comecei numa ala e eu falava assim, eu vou passar pra bateria. Ano que vem eu vou estar lá na bateria. E assim foi. Não, foram 2 anos que eu desfilei em ala. Eu falei assim, a próxima eu não vou, a próxima eu vou pra bateria. E cheguei lá com a cara e a coragem. O diretor de bateria falou assim, mas você sabe tocar? Eu falei, eu sei, só não sei se eu sei tocar do jeito que você quer. Aí ele deu o chocalho na minha mão e falou assim, então toca aí. Aí ele me perguntou assim antes, você já tocou em algum lugar? Aí eu virei e falei assim, só em banda de escola. E mesmo assim, banda de escola não tem chocalho. Eu tocava o surdo, né? Que era o bumbo que a gente chamava antigamente, que é aquele que a gente botava na frente e tal. Ele falou assim, mas você sabe tocar chocalho? Eu falei, sei, só não sei se vai ser do jeito que você quer. Ele falou assim, então toma, toca aí. Aí eu peguei, ele falou assim, toca o carreteiro. Aí eu comecei. Aí ele falou assim, tá bom, prazer, seja bem-vindo à aula. E aí eu tô até hoje. Até hoje. Mas faço com emoção, faço com responsabilidade, mas tem a emoção. Todas as vezes que a gente sobe num palco para tocar, ou que vai de convidado em alguma outra com a irmã, a emoção é como se fosse a primeira vez que você tivesse. O nervosismo também é como se fosse a primeira vez que você pegasse aquele instrumento e se apresentasse pela primeira vez. Então é o amor. Sua vareta, eu encontrei coisas bonitas. Foi aqui fiquei, sua vareta, eu encontrei coisas bonitas. Foi aqui fiquei. Lá em cima.
carnaval acabou, o sovaco da cobra acabou, tá, tudo bem, eu continuei com o meu barzinho aqui, fui indo, fui tocando, fui melhorando, fui daqui, dali. Um belo dia nós estávamos aqui, só que como é um bar de mulher, então aqui assim, sempre fui muito frequentado por mulheres. Sempre fui muito frequentado por mulheres. Assim, 90% do meu público é mulher. Então a gente tava aqui, tinha as mulheradas aqui tudo bebendo e tal, brincando, e tava chuvoso, tempo chuvoso, aí a gente com samba, tocando samba, tava na época de carnaval, era uma época de carnaval, tocando samba e tal, aí as meninas viraram e falaram assim, vamos fazer um bloco pra gente? A gente, que isso, não, fazer bloco, não, vamos fazer um bloco pra gente, vamos fazer, então vamos fazer um bloco. Juntou aquela mulherada, era mais ou menos que botar umas 10 mulheres, 9, 10 mulheres. Vamos fazer um bloco. Como é que vai ser o nome do bloco? A gente tá todo mundo aqui, bebendo. Esse bloco tem que ser as amigas do copo. Não tem nome melhor pra sugerir. Amigas do copo, não, vai ser amigas do copo. Beleza, isso foi em fevereiro de 2010. Ficamos aqui, fizemos. Aí até então, naquele ano, né, já estava muito em cima, a gente ficou ali, fizemos uma brincadeirinha ali, fizemos só uma brincadeira aqui na rua e tal, mas não, pro ano seguinte nós vamos botar o carnaval na rua, o bloco vai descer. Não, o bloco vai descer. Aí começamos a trabalhar o ano todo, e fizemos alegorias, fizemos samba, né? Tinha até um rapaz que fazia o samba pra gente, ele até veio a falecer há pouco tempo atrás, agora infartou. Ele escreveu uma letra do samba pra gente e cantava, fizemos aquela brincadeira. A gente seguiu assim, mais ou menos a trajetória que era de uma escola de samba. Só que algo bem menor, né? Uma coisa mais esmiuçada, vamos ser um bloco. Mas seguimos a mesma linha, né? Já aquela coisa assim, alegorias, escolha de samba, rainha de bateria, destaque, e botamos o carnaval na rua. Nossa, mas foi lindo, foi uma coisa assim, surreal. Descemos aqui a rua, aqui os meninos emprestaram as baterias pra gente, que a gente não tinha bateria, os meninos dos outros blocos falaram, não, a gente vai fazer bateria. Ainda tinha algumas baterias do sovaco da cobra, que pegamos também, juntou tudo, os meninos na bateria, as mulheradas, o pessoal, comunidade, todo mundo de fantasia, cada um fazia a sua fantasia, e descemos o morro, vamos embora, vamos curtir o carnaval. Descemos o morro, zoamos lá fora, voltamos e tal, e assim ficou todo ano. Aí foi o que acontece. Houve aquele desgaste, né, devido ter uma questão financeira, porque fica muito difícil você manter sozinho, né, e sem ter um incentivo da prefeitura, tem aquela coisa, o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão de que não, vamos fazer um bloco de concentração. Nós não vamos descer mais, porque não tem como descer, não tem como a gente arcar para descer, subir e não dá. Porque é uma responsabilidade para as pessoas que estão, né, você precisa de alguém que esteja de frente, que assuma aquela responsabilidade, e não é fácil. Então eu vou fazer um bloco de concentração. E até hoje, assim, a gente tem aqui as amigas do copo, que todo ano eu faço um bloco de concentração. O que é que eu faço? Eu faço uma chopada, mando fazer as camisas, vendo as camisas, as pessoas compram as camisas, compram a bebida liberada, e a gente faz. Aí os meninos vêm, batem samba, faz aquela coisa toda e passa. Geralmente a gente escolhe um domingo de carnaval, que é uma tradição nós fazer sempre no domingo de carnaval. Então começa tipo 2 horas da tarde e vai até o final da tarde. Quando começou, eram várias apresentações, a gente gostava bastante, né? E eu nunca tinha passado por essa experiência bem renovadora, né, pra você estar ali no meio da galera, fazendo música e vendo a galera ficar feliz, né, com aquilo que a gente estava fazendo. Foi bem marcante mesmo pra mim. Poxa, por que eu tô aqui, né? Porque eu tô na música. Antes eu pensava que eu era sozinha, que não ia dar em nada e tudo mais. Tava ali na música porque era de momento. Mas não, já tinha gente vindo antes de mim, puxando a galera, e eu nem sabia. E eu também continuo, né, puxando a galera, porque é uma vida muito boa, né, que eu digo assim, não só pra gente, mas pra saúde mental, tudo. Música é vida, realmente. Não deixe o samba morrer.
Bate a bola, Clóvis, muito forte. Clóvis doce estrondo, sou eu. O meu cheiro é doce, tão doce é a minha sorte. Eu não sei por que esse povo corre. A vida é um som que retumba, e o som que retumba tudo cria. O bumbo-bumbo, a força profunda, o corpo transforma sua euforia. O pavimento é o meu tambor. Não tenha medo do meu ruído. Eu faço barulho, não causo dor. E eu só acordo o sujeito dormindo. Quando levanta essa passarada, ninguém nem sabe o que dizer. O absurdo da folia é essa fé na vida alada, e é cilada se falar e não viver. Serve alguém de olhar muito profundo, olhos de Dona Moçota. Bem ali a vida encontra expressão pra esse mundo. Puxa a terra, o vigor é flor que brota. Levanta essa passarada, ninguém nem sabe o que dizer. O absurdo da folia é essa fé na vida alada, e é cilada se falar e não viver. O jeito que é lindo até parece fácil, suor de festa e labuta. Ao encanto e ao trabalho entregamos nossos braços. Em brincar com toda a força a gente luta. Vamos sair por cima. Vamos sair por quem tá na atividade, pô. A gente tá aí na luta aí ainda. Senhor! Na resistência, sem ser a do chuveiro. É, a resistência da savana, né? Lá no alto do morro. Vambora! A bateria tocou, anunciando ao povo que o carnaval começou. Anunciando ao povo, vambora, que o carnaval começou. Vem descendo a ladeira, arrastando a multidão. Oh, cantando esse refrão, oh, cantando esse refrão. Vai se descer, não sobe mais. Não sobe não. Me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão. Nesse dia de folia, nesse dia de emoção. Vou explodir de emoção. Vou se descer, não sobe mais. Valeu, gente! Meu amor, me valeu! Valeu! Nesse dia de emoção, vou explodir. E agora? Agora aqui embaixo, sambando no asfalto, me lembro lá no alto, onde tudo começou. Me lembro lá do alto, onde tudo foi lá no alto do morro, a bateria tocou, anunciando ao povo que o carnaval começou. Valeu! Anunciando ao povo que o carnaval vem descendo a ladeira. Vou cantando esse refrão, vou cantando esse refrão. Vou se descer, não sobe mais. Meu amor, me dê a mão. Esse dia de emoção, vou se descer, não sobe mais. Meu amor, me dê a mão. Esse dia de folia, esse dia de... Eu queria te ver, menina.
queria te ver, menininha, o lindo de Itaguaí no sonho ideal. Foi na Bahia fazer amor e outros mais. É nesse de Oliveira, foi no roda, não esquecemos jamais. Ninguém te viu, vai dizer obrigado. Manuel Francisco, Dona Nenê, Juca Paixão, Maria Suzana Baiana, solta a baiana, baianinha. Como eu queria te ver, solta a baiana, solta a baiana, baianinha. Como eu queria te ver, menininha. Quem te viu? Quem te viu? Quem te viu? Nada de dizer, não tá errado. O prazer é agora.